Em um país marcado pela revolução, pelo medo e pela promessa de um futuro utópico, um homem ergueu-se como um verdadeiro titã da história. Não por sua nobreza ou compaixão, mas por sua frieza, paranoia e ambição desmedida. Joseph Stalin, líder absoluto da União Soviética por quase 3 décadas, deixou um legado carregado de sangue, repressão e sofrimento. Nascido como Yosef Bessarionis Djedjugashvili em 1878 na Geórgia, Stalin cresceu em um lar violento, dominado por um pai alcoólatra e uma mãe que o via como destinado a algo maior. Ele estudou para ser padre, mas acabou mergulhando nos ideais marxistas, tornando-se um revolucionário clandestino. Sua ascensão dentro do Partido Comunista foi marcada por alianças oportunistas, traições silenciosas e um talento singular para manipular. Quando Vladimir Lenin morreu em 1924, Stalin assumiu o poder. Não imediatamente, mas com uma paciência assassina, ele eliminou um a um os seus rivais, inclusive o brilhante Leon Trotsky, que acabou exilado e depois assassinado no México a mando de Stalin. Em pouco tempo, ele se tornou o ditador absoluto da URSS, e é aqui que começa uma das fases mais sombrias da história moderna. Stalin transformou sua imagem em um verdadeiro culto. Cartazes, estátuas, livros escolares, jornais, tudo exaltava o grande pai dos povos. Mas essa exaltação não era fruto da admiração popular espontânea, e sim da máquina estatal de censura e propaganda. A imprensa soviética, totalmente controlada pelo regime, só publicava o que convinha ao partido. Qualquer crítica era vista como traição. Até mesmo obras de arte, peças de teatro e músicas passaram a ser vetadas ou moldadas para glorificar o socialismo e, claro, Stalin. Intelectuais que ousavam questionar a linha oficial desapareciam, eram presos ou executados. A literatura russa, tão rica e profunda, virou um instrumento de adoração ideológica. A verdade, naquele contexto, deixou de existir. Só restou o discurso oficial. Essa censura moldava a realidade. O povo era bombardeado com notícias que mostravam uma URSS pujante, igualitária, justa. Enquanto isso, nos bastidores, o país mergulhava em um abismo de miséria, terror e corrupção. Vamos prosseguir, mas deixe o seu like e se inscreva no Personal do Saber. Obrigado. O socialismo soviético prometia igualdade, mas o que se via era uma elite política vivendo em luxo, enquanto o povo enfrentava a escassez. Os altos membros do Partido Comunista tinham acesso a carros, casas, comida e remédios que o cidadão comum só podia sonhar. Era o famoso igualdade para todos, mas mais igualdade para alguns. A burocracia era inchada e extremamente corrupta. Subornos eram comuns para garantir favores ou até mesmo acesso a bens básicos. As regras socialistas valiam para o povo, mas não para os líderes. A nomenclatura, como era chamada a elite do partido, vivia em um mundo paralelo. E não pense que isso era escondido. Muitos sabiam, mas o medo falava mais alto. Com o tempo, Stalin passou a ver inimigos em todos os cantos. Sua paranoia crescia, especialmente após a década de 1930. Nem seus aliados mais próximos estavam a salvo. O temido Grande Expurgo começou. Oficiais do exército, membros do partido, cientistas, camponeses, religiosos, qualquer um que representasse uma possível ameaça ao regime era considerado culpado por antecipação. Era um estado de vigilância total. As pessoas não sabiam se o vizinho, o colega de trabalho ou até mesmo um parente era um informante. Basta uma denúncia, muitas vezes falsa ou motivada por vingança pessoal, para alguém desaparecer. Prisões, torturas, julgamentos forjados e execuções se tornaram rotina. Milhares foram mortos. Milhões foram enviados para os gulags. O sistema gulag era a espinha dorsal do terror stalinista. Oficialmente, eram campos de trabalho corretivo. Na prática, eram prisões de trabalho forçado em regiões remotas e inóspitas da União Soviética, como a Sibéria e o Cazaquistão. Essas áreas eram controladas pela administração central dos campos, e a lógica era simples: quebrar o corpo para dominar o espírito. Os prisioneiros trabalhavam em minas, construção de ferrovias, florestas e qualquer atividade que o Estado julgasse necessária. Comida escassa, frio extremo, doenças, violência dos guardas e a desesperança formavam o cotidiano desses prisioneiros. Poucos sobreviviam por muito tempo. Ainda assim, milhões passaram por esses campos. O motivo da prisão? Muitas vezes, apenas uma opinião, um bilhete suspeito, uma amizade mal interpretada ou até mesmo um sobrenome errado. Os gulags não eram apenas punição. Eram parte da engrenagem econômica da URSS. O regime usava mão de obra forçada para realizar grandes projetos, como a construção de ferrovias e cidades industriais em regiões remotas. Mas talvez o episódio mais cruel e desumano do governo Stalin tenha sido o Holodomor. Entre 1932 e 1933, milhões de pessoas morreram de fome na Ucrânia. Isso não foi uma catástrofe natural, foi uma fome provocada, planejada, usada como ferramenta de repressão. A Ucrânia, com seus vastos campos férteis, era um celeiro do Império Russo, mas os camponeses resistiam
resistiam à coletivização forçada imposta por Stalin. Para quebrar essa resistência, ele ordenou que os grãos fossem confiscados, até mesmo os que os camponeses precisavam para comer. Cercas foram erguidas para impedir a fuga. O Exército Vermelho bloqueou estradas e controlava as vilas. Crianças, mulheres, homens, morreram milhares todos os dias. Os relatos falam de canibalismo, de corpos espalhados pelas ruas, de desespero absoluto. Estima-se que entre 3 e 7 milhões de pessoas tenham morrido. A palavra Holodomor significa em ucraniano morte por fome, e até hoje a Ucrânia considera isso um genocídio. O mais irônico e trágico de tudo isso é que Stalin se apresentava como o construtor de uma nova sociedade. Ele se vendia como o herdeiro legítimo de Marx e Lenin, o protetor dos trabalhadores, o pai de todos. Mas o que construiu foi um estado do medo. A URSS virou um campo de mentiras. A verdade era proibida, a liberdade era um crime, a vida era descartável, o partido era tudo. Mesmo assim, muitos ainda hoje romantizam Stalin. Alguns veem nele um líder forte que industrializou o país e derrotou Hitler. De fato, sob seu comando, a União Soviética se tornou uma superpotência militar. Mas a que custo? A Segunda Guerra Mundial, que a URSS venceu ao lado dos aliados, custou mais de 20 milhões de vidas soviéticas. A vitória sobre os nazistas foi sem dúvida heróica, mas nem mesmo os soldados escaparam da desconfiança de Stalin. Muitos veteranos foram presos, acusados de terem sido corrompidos pelo Ocidente. Stalin morreu em 5 de março de 1953. Foi encontrado desacordado no chão de sua dacha após sofrer um derrame. Curiosamente, seus subordinados demoraram horas para socorrê-lo, com medo de agir sem ordens ou parecerem ansiosos demais por sua morte. A morte de Stalin marcou o fim de uma era de terror. Seu sucessor, Nikita Khrushchev, denunciou os crimes do regime no famoso discurso secreto de 1956. Mas o dano já estava feito. A URSS nunca se recuperou completamente dos traumas causados pelo stalinismo. E hoje, ao olhar para a história, é impossível não refletir. Como um só homem, com tanto medo e sede de poder, conseguiu subjugar uma nação inteira? Como milhões se calaram, ou foram calados, em nome de uma promessa que virou pesadelo? Stalin foi, sem dúvida, um dos personagens mais impactantes do século XX, mas seu legado é de horror. Governou com punho de ferro, mas também com sangue, fome e silêncio. Ao longo dos anos, tentou apagar os vestígios de suas vítimas, mas a história resiste. Lembrar de Stalin não é glorificá-lo, é alertar para que jamais o autoritarismo, a censura, o culto ao líder e o esquecimento da dignidade humana voltem a se repetir. Porque onde a liberdade morre, nascem os Stalins do mundo. Se você gosta de mergulhar em histórias que revelam os bastidores do poder, das ideologias e dos grandes personagens que marcaram a humanidade, então este é o seu lugar. Inscreva-se no canal Personal